Nessa aula a gente vai habilitar algumas funções aqui específicas para tratar o nosso áudio com warp, né, para deixar ele no tempo aí certinho. Nesse caso nós utilizamos bastante para vocal, né, a maior parte do tempo é utilizado o warp para vocal. Eu tenho as nossas gravações que a gente fez, né, no vídeo anterior, você pode utilizar qualquer outra gravação, ou até mesmo aqui nos packs na parte de vocais, e começar a utilizar. Na parte de focos, onde nós temos aqui focos audio clips, né? Você pode ver aqui em cima, Hit Panel, nós temos a opção de fades, né, onde eu posso marcar aqui para mostrar os fades, né? Que eu posso fazer o fade, aumentar ou diminuir. Se eu desabilitar, ele continua marcando aqui que eu aumentei 3,9 dB. Se eu habilitar novamente e tirar, né, deixar aqui em 0, ele vai deixar de aparecer. É como se fosse uma segurança aqui em relação ao nosso áudio, para evitar a questão de um efeito contrário futuramente. Então, se você aumentou demais, ele dá muito clipe, então você pode diminuir aqui tranquilamente. Posso desabilitar todos. Questão de crossfades também a gente pode desabilitar para não acontecer, fade cruzado. E o famoso stretch, né, onde eu posso habilitar, esticar o áudio para ele ficar mais ou menos assim. Para gravar, eu tenho esse esquema. Ctrl Z, ou deixar ele para cá. Deixar mais rápido, porém ele fica mais agudo. Para gravar, eu tenho esse esquema aqui de áudio. A gente vai fazer o processo de tratamento de áudio. Eu posso deixar assim. Para gravar, eu tenho esse esquema aqui de áudio. Então esse stretch é a mesma coisa que eu aumentasse ou diminuísse a velocidade e fizesse isso daqui com o pitch, né? Para gravar, eu tenho esse esquema aqui de áudio. Então isso daqui é uma variação de pitch, né? No caso onde eu mexo, não mexo no tempo, mexo apenas nos semitons dele, onde eu posso deixar mais agudo ou mais grave. Então assim, esse é o nosso áudio, essas são as configurações de focos, né? Que são configurações iniciais. A questão do ARP, para a gente deixar no tempo, é quando você tem um vocal que você quer que bata no tempo. Por exemplo, nós temos aqui drums. Eu gosto de exemplificar bastante com claps ou com snare. Por exemplo, esse daqui. A gente tem, por exemplo, aqui acontecendo. Para gravar, eu tenho esse esquema aqui de áudio. A gente vai fazer o processo de tratamento de áudio. Então é mais ou menos dessa forma aí. Tá? Aqui o time eu vou reduzir. Para gravar, eu tenho esse esquema aqui de áudio. A gente vai fazer o processo de tratamento de áudio. Então, como se fosse um vocal. Esse daqui não tem nada a ver com a track, mas é interessante. Eu vou marcar aqui no tempo, para a gente ter uma ideia de tempo, para não utilizar o metrônomo. Vou clicar 2 vezes no nosso áudio, botão direito, e eu tenho a opção de Pitch Corrector e Time Warper, né? No caso que é o nosso famoso Warp. Nosso Warp é apenas para fazer modificações no tempo dele, né? Para você encaixar. Então ele tem cada início, os marcadores aqui onde você pode delimitar o tempo, e as marcações de compasso, tá? Onde começa cada compasso, onde termina. Então eu posso marcar aqui, utilizar o Ctrl A, marcar todo mundo, começar a fazer isso daqui, né? Começar a mexer num, mexer em outro. Se eu mexer em todo o áudio, ele vai ficar mais ou menos assim. Se eu mexer em partes por partes, por exemplo aqui, eu vou deixar tudo certinho no tempo, tá? Arrastando aqui para o início de cada grade, mais ou menos assim, e aqui também. Nessa daqui eu vou trazer um pouquinho para frente e aqui também. Eu tenho esse esquema aqui de áudio. Então, a princípio, não modificou quase nada, tá? Então, ele simplesmente fez esse ajuste. Aqui eu tenho mais uma parte do áudio, onde eu posso marcar, simplesmente clicando e arrastando, ou posso adicionar um marcador. Então, esse marcador ele vai agir aqui no nosso áudio. Para você fazer isso, é importante você ter um tipo de tempo para sincronizar, que a gente vai fazer de forma manual mesmo, tá? Deixando cada início, né, na grade certinha, né? Por exemplo, aqui eu posso ajustar, vou trazer ele, vou trazer para cá, aqui, aqui e nesse início. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada marcador e adicionei no nosso grid. Vou pegar esse nosso áudio e posso trazer para cá. Então ele está um pouco diferente. Vou deixar um perto do outro, vai ter uma variação. Então o que acontece? Eu vou pegar esse de cima, eu tenho esse esquema aqui de áudio, e a gente vai fazer o processo de tratamento de áudio. Só que ele fica mais rápido. Eu tenho esse esquema aqui de áudio, a gente vai fazer o processo de tratamento de áudio. Em alguns casos o vocal vai ficar assim, por ser uma gravação. Quando eu utilizo o Warper na questão de vocais já prontos para composição, por exemplo nesse daqui, clicar 2 vezes, eu tenho aqui o Warper e eu tenho como configurar ele certinho. Eu tenho como deixar no tempo simplesmente clicando com o botão direito e vir aqui em configurar Time Warper ou Fit do tempo. Se eu marcar Fit do tempo, posso dar um Enter, ele fica no tempo. Fica certinho.
Então ele fica mais ou menos assim. Mas se você tiver um áudio maior, também você pode configurar certinho. Se eu clicar novamente e vir aqui em Time Warper, ele vai estar marcado, vai estar no tempo, só cuidar algumas partes, tá? Se eu quiser deixar mais no tempo ainda, deixando mais rápido ou não, eu posso fazer isso. Então posso trazer para cá, clicando. Ó, eu acelerei um pedaço. Vou deixar mais lento. Por exemplo, esse pedaço aqui ele ficou bem lento. Olha só aqui. Então é bom você cuidar bastante onde que começa, né, e onde que termina. Por exemplo, eu quero marcar aqui, quero deixar mais rápido. Olha só. Por exemplo, eu deixei mais lento aqui no final. Então é para isso que serve o New Time, né? Ele serve para essas configurações de áudio, de você adicionar no tempo. A gente vai ter muito mais coisa aqui, mais aulas sobre ele. Como o nosso módulo é relacionado à gravação de áudio, resolvi então trazer ele para a gente ter uma ideia aqui interessante. Nós temos ajustes bem legais, né? A parte de configurações. Nós temos o nosso layout também, 1x4, por bit. Questão do MIDI, né? Como a gente já viu. Nós temos o nosso Groove e mais algumas funções aqui bem interessantes utilizando o nosso New Time ou famoso Warper. Então, no próximo vídeo a gente se vê. Até lá!